Utilizando o Windows Explorer, um usuário realiza a operação de arrastar com o botão esquerdo do mouse. Operação de arrastar um arquivo que está dentro de uma pasta do disco local C para outra pasta do disco local D. Então, o que a gente tem que imaginar aí? Ó? Dentro do C, eu tenho lá uma pasta documentos. E dentro da pasta documentos, eu tenho um arquivo chamado japeri.doc. Se eu pegar esse arquivo e arrastar ele para o F, o que vai acontecer com o arquivo? Ele vai ser copiado ou movido? Fala para mim. Grita sozinho em casa aí. Vai copiar ou mover? Hein? Ele vai ser copiado. Né? Quando eu arrasto um arquivo, no caso do C para o F, ele vai copiar. Agora, se eu pegar esse arquivo, esse papo de arrastar é manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar até o destino. Né? Então, se eu arrasto aqui de dentro do documentos para o C, fiz o mesmo procedimento, cliquei e arrastei. O que vai acontecer com o arquivo? Ele será movido. O que você tem que entender aí, gente? Qual é a pegadinha na prova? O procedimento de arrastar, ora ele copia, ora ele move. E você tem que saber distinguir. Qual é a lógica? Disco diferente copia, mesmo disco move. Como é que é? Decora. Arrastou. Disco diferente copia, mesmo disco move. Ai, meu Deus. Como é que eu vou decorar isso? É lógico, venha comigo. Imaginem que eu coloquei um pendrive na máquina e um colega olhou e falou: que foto maneira no pendrive. Ele arrasta do pendrive para a máquina dele. Gente, eu vou querer perder a minha? Pensa aí. Se eu clico e arrasto do pendrive para a máquina, eu não quero perder do pendrive. Então, duplica. Disco diferente, duplica. Agora, dentro do pendrive tem uma pasta escrito fotos. Aí o cara arrasta dentro do pendrive. Para que eu vou querer ter dois arquivos iguais no mesmo disco? Aí não tem sentido, move. Então, a lógica é o quê? Disco diferente, copia. Mesmo disco, move. Disco diferente, não quero perder o meu. Copia, faz um backup. Não quero perder o meu. Mesmo disco. Para que eu vou querer dois iguais no mesmo disco? É até ruim. Né? Se eu arrasto um arquivo dentro do mesmo disco, fico com dois iguais no mesmo disco, está arriscado eu atualizar um e não atualizar o outro. Aí começa a ficar com inconsistências. Não é muito legal. Então, dentro do mesmo disco, ele move. Legal? Bom, voltando. Ele arrastou do disco C para outra pasta do disco D. O que vai acontecer, gente, quando arrastar do C para o D? Vai copiar o arquivo. Gabarito, letra B. Por quê? São discos diferentes. Disco diferente, copia. Então, gabarito, letra B de bravo. Legal? Ele seria movido se fosse entre pastas do mesmo disco. Sempre acontece alguma coisa. O Windows irá perguntar ao usuário o que ele deseja que seja feito. Essa loucura aqui é se a gente arrastar com o botão direito, mas haverá questão adiante abordando isso. E o atalho? Eu acho que eu já vou ter que entrar nos detalhes. Vejam a próxima questão. Provinha da Fundação Getúlio Vargas. No Windows 10, se um arquivo localizado na pasta C:/documentos for arrastado com o mouse para o diretório C:/temp, de documentos para temp, ele vai mover. E simultaneamente a tecla Shift, aí tem um detalhe, Shift for pressionada, o que vai acontecer? Anotem aí. Durante o arrasto, se eu simultaneamente, durante o arrasto, pressionar a tecla Shift, gente, incondicionalmente, o que é isso? Não tem condição, sempre vai acontecer, é incondicional. Incondicionalmente. Não importa se é para o mesmo disco, se é para disco diferente, não interessa. Apertou Shift, vai mover.
Apertou Ctrl, vai copiar. Apertou Alt, vai criar atalho. Atalho que no Windows pode ser chamado de link. Link ou atalho. Legal? Então, durante o arrasto, com o Shift sempre move, com o Ctrl sempre copia, com Alt cria atalho. Dá um print na tela, né? Pausa o vídeo, copia e vamos embora. Com o Shift, nem interessa, sempre vai mover. Gabarito, letra A. Na letra B, seria se estivesse usando o auxílio da tecla Ctrl. A letra C seria se eu estivesse usando o auxílio da tecla Alt. Ok? E a letra D seria apenas se eu arrastasse para a lixeira. Se eu arrastar para a lixeira, o arquivo vai ficar na lixeira. É um procedimento de exclusão. Ok? Então, gabarito da questão do MPE, letra A de alfa. Provinha do MPE de Alagoas. Vamos embora. Dentro do explorador de arquivos do Windows 10, observe que ele mudou de nome, né? Antigamente era o Windows Explorer, agora é explorador de arquivos. Você selecionou um arquivo qualquer com o mouse e o arrastou para a pasta Documentos. Notem, você selecionou um arquivo qualquer, ele não está dizendo aonde, e arrastou para a pasta Documentos. Para que essa ação crie um atalho, para criar um atalho tem que apertar a tecla Alt. Você deve, junto dessa ação, arrastar com o mouse e manter pressionada a tecla Alt. Então, pessoal, preste atenção comigo aqui, vamos lá. Vou entrar no explorador de arquivos. Vamos criar uma nova área de trabalho? Legal. Vou entrar no explorador de arquivos. Observem, vou clicar e arrastar um arquivo para a área de trabalho. Se eu aperto Ctrl, aparece lá, copiar. Se eu aperto Shift, aparece o quê? Mover. Deixa eu... Até vou fazer um procedimento diferente. Eu não vou arrastar para a área de trabalho, não. Se eu arrastar, ó, de uma pasta para outra, dentro do mesmo disco, eu estou arrastando da Lígia para o Roberto. Ele vai mover, porque é mesmo disco. Se eu apertar Ctrl, ele copia. Se eu apertar Shift, ele move. Se eu apertar Alt, ele cria link. E se eu apertar Ctrl Shift, ele também cria link. Como é que é? Gente, eu só estou mostrando isso porque caiu numa prova, salvo engano, foi TJ do Rio Grande do Sul. Olha que viagem. Se eu aperto Ctrl, copia. Se eu aperto Shift, move. Vocês já copiaram isso. Se eu aperto Alt, ele cria link, ele cria atalho. Agora, se o cara for maluco e apertar junto o Ctrl e o Shift, o Ctrl e o Shift juntos fazem a mesma coisa que o Alt. Ou seja, também criam atalho. É o tipo de coisa, gente, que no dia a dia não tem a menor relevância, né? Tu já aprendeu de um jeito, para que tu vai aprender de outro? Para concurso público. Então, vamos embora. Para que essa ação crie um atalho, a resposta vai ser letra C, e você vai acrescentar também que se apertar Ctrl e Shift juntos, ele também cria um atalho. Beleza? Então, gabarito da questão, letra C de Charlie. No Windows 7, em sua configuração padrão, quando o usuário arrasta um arquivo da pasta Downloads para a pasta Área de Trabalho, gente, se a gente parasse a leitura da questão aqui, o fato de arrastar o arquivo de Downloads para desktop ia fazer com que o arquivo fosse movido.
Por quê? Tanto o download quanto o desktop são pastas contidas no disco rígido. Quando você instala o sistema operacional, você instala no disco rígido. E aí cada usuário vai ter uma pastinha desktop, uma pastinha downloads, e você vai poder transferir arquivos de uma pasta para outra. Ou seja, se parasse aqui, a resposta era a letra E. Agora, olha a atenção aqui. Utilizando o botão direito do mouse. Quando você vai fazer a prova, você tem que considerar a configuração padrão. A configuração padrão é que o mouse seja para destro. E o mouse para destro, o botão esquerdo é o botão default. O botão esquerdo é que é utilizado para arrasto. Quando ele usa o botão direito, ele está usando o quê? O outro botão. Característica de usar o botão direito. Gente, qual é a maldade? Ele abre um menu de opções. Então, essa questão, ela tinha como grande pegadinha esse detalhe. Se o candidato não chamasse atenção para o botão direito do mouse, ele marcaria a letra E. A letra E se fosse o botão esquerdo, que é o padrão. Então, o botão direito faz o quê? O menu de opções. Então, gabaritozinho, letra C de Charlie. Né? Além de conhecimento, tem que ter o quê? Atenção. Nem todo mundo sabe que se clicar com o botão direito vai acontecer isso, porque não é comum, né, gente? O normal, um ser humano normal, ele arrasta com o botão esquerdo. Né? Um ser humano de concurso público é que arrasta com o botão direito. Aí, quando arrasta com o botão direito, ele abre um menu. Copiar aqui, mover para cá, criar atalhos. É como se o próprio Windows ficasse maluco, perguntasse, o que esse cara quer, afinal? Então, ele te pergunta, copiar para cá, mover para cá, criar atalhos, cancelar. Ok? Eu vou apertar ESC para escapar e vamos voltar. Gabarito, então, letra C de Charlie. Beleza, questãozinha do Instituto Federal Fluminense. Uma questão elaborada pelo CESP em 2018. Vamos lá. No Windows 7, utilizando o Windows Explorer, que no Windows 10, a partir do Windows 8, passou a se chamar Explorador de Arquivos, um usuário realizou as seguintes ações. Primeiro, clicou com o botão direito do mouse sobre o arquivo de nome Instituto Federal.doc. Localizado na pasta C dados. Selecionou na lista de opções disponibilizada, recortar, que é a mesma coisa que Ctrl X, né? Tesourinha, recorta. Navegou até a pasta Backup, que também está no disco rígido, e clicou com o botão direito do mouse sobre uma área vazia. Na lista disponibilizada, escolheu colar. Gente, ele fez o quê? Ctrl X, Ctrl V. O que ele fez? Ele recortou e colou. Recortou e colou, vai tirar o arquivo da origem, que é o dados, e vai colar no backup. Então, essa questão do CESP é relativamente fácil. Nessa situação, após a conclusão com sucesso, o arquivo Instituto Federal.doc será o quê? Transferido, né, removido da pasta dados para a pasta backup. De dados para backup. Então, gabaritozinho, letra A. Estará armazenado tanto é se ele tivesse copiado e colado. Será mantido apenas no dados é se ele não tivesse feito nada. Terá um atalho localizado em backup? Não. Será excluído da pasta dados e enviado para a lixeira? Eu não apertei delete, eu não apaguei, eu não realizei um procedimento de exclusão. Então, o gabarito aí é o quê? Letra A. Essa questão do CESP é relativamente fácil. Legal? Aparecida Prévia. Vamos embora. Agora a gente está meio que percorrendo os atalhos. Todo o material foi desenvolvido para explorar o conteúdo. Então, à medida que a gente vai resolvendo as questões, a gente vai pegando a teoria. Um usuário utilizando o Windows em sua configuração padrão abre a pasta Documentos, que contém 3 arquivos, concurso.doc, gabaritos.doc e estudo.doc. Legal.
O usuário seleciona o arquivo concurso.doc e pressiona Ctrl C. O que vai acontecer, gente? Ctrl C é copiar. Olha que legal o que ele fez, essa questão é interessante. Ele selecionou o concurso.doc e copiou. Depois, o que ele fez? Selecionou o gabarito.doc e copiou. Pressionou Ctrl C. Por último, o usuário selecionou o arquivo estudos.doc e copiou de novo. Então, ele copiou sequencialmente concurso, gabarito e estudo. Em seguida, ele colou. Quando ele colar, gente, só vai colar o último. Por quê? A área de transferência do Windows, ela só armazena a última informação recortada ou copiada. Embora o arquivo não vá para a área de transferência, o caminho dele vai. Então, o Windows, ele tem uma coisa chamada área de transferência, ou clipboard. Área de transferência. Enquanto o Word, o Excel, o PowerPoint permite armazenar vários objetos na área de transferência, o Windows só permite armazenar o último. E em qualquer programa também, ainda que haja vários elementos na área de transferência, quando a gente cola, o padrão é colar o último. Então eu tenho 3 arquivos, mas na hora de colar ele vai colar o quê? Estudos.doc. Ele teria que copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Se ele copiou, copiou e copiou, na hora de colar só cola o último. Então, estudos.doc, gabaritozinho, letra D de delta. Ok? Vamos continuar. Através do explorador de arquivos do Windows Explorer, é possível realizar diversas operações de manipulação de arquivos e pastas, como copiar, colar, mover e recortar. Legal. Sobre o funcionamento da função de recortar, é correto afirmar que... Outra questão bacana, pessoal, olha só. É possível recortar um arquivo através do atalho de teclado Ctrl C. Horroroso, né? Recortar em qualquer aplicativo vai ser Ctrl X. Não Ctrl C. Ctrl X na pasta de origem e Ctrl V na pasta de destino, né? Então, a letra A está fora. Letra B. Quando um arquivo é recortado, ele deixa de existir no local de origem. Quando um arquivo é recortado, ele deixa de existir no local de origem. Sim, recortar é mover, é tirar de um lugar e colocar em outro. E se por algum motivo a operação de colar no local de destino não for concluída, o arquivo é perdido. E aí, gente? Esse item está errado. Como assim? Imagina o seguinte, ó. Selecionei, entrei numa pasta, selecionei esses arquivos. Recortei. Vou lá no botãozinho de recortar ou aperto Ctrl X. Vocês vão observar, inclusive, que quando eu recortei, os arquivos ficaram esmaecidos, indicando para mim que houve uma operação em cima daqueles arquivos. Agora, se eu não colar, eu não fiz nada. A operação de recortar ela é casada com a operação de colar. Então, se eu não colar, ele vai continuar no mesmo lugar. Ele não vai tirar os arquivos do disco e colocar na área de transferência, porque os arquivos são muito grandes. Então, ele só coloca a informação com o nome dos arquivos, o caminho na área de transferência. Ele não vai colocar, ele não vai tirar o arquivo do disco. É diferente do Word, gente. Por isso acaba confundindo. Né? Se eu entro no Word, olha lá. Se eu bato um texto no Word, se eu seleciono um parágrafo e recorto, ele some do texto. Se eu não colar, eu perco aquele parágrafo. Porque no Word, quando a gente recorta, ele imediatamente envia para a área de transferência e exclui do documento em edição. Por isso acaba criando uma pegadinha. No Windows, se eu recortar e não colar, não fiz nada.
Tem uma questão do NCE de 2001 da Polícia Civil do Rio de Janeiro que coloca o seguinte: se você recortar um arquivo e se arrepender, o que você tem que fazer? A resposta era nada. Basta não fazer nada. Se você se arrepender, é só não colar. Você não fez nada, vida que segue. Beleza? Então, vamos voltar para o material aí. A letra B, então, está errada. Se não for concluído, o arquivo é perdido? Não, não vai acontecer nada. Letra C. Para se recortar um arquivo ou pasta, deve-se usar o atalho Ctrl+X no local de origem, Ctrl+V no local de destino. Assim, o arquivo recortado é movido da origem para destino, não restando uma cópia no local original. Então, o gabarito é o que aí, gente? Letra C de Charlie. Por que a letra D está errada? Para se recortar um arquivo ou pasta, deve-se usar Ctrl+X. Legal. E Ctrl+X no destino? Não, é Ctrl+V. Eu recorto com Ctrl+X e colo com Ctrl+V. O atalho para recortar e colar é um padrão em qualquer aplicativo. Letra E. Para se recortar um arquivo ou pasta, deve-se usar Ctrl+X e Ctrl+V. Essa operação pode ser realizada diversas vezes sem precisar apertar o Ctrl+X novamente. Gente, não tem como colar mais de uma vez no caso do Windows Explorer. Por quê? Porque o arquivo em si não fica na área de transferência. No Word isso seria verdade. Olha o que o examinador colocou aí. Ele acaba confundindo com o Word. Porque no Word, vou voltar. Vou selecionar o primeiro período, o primeiro parágrafo, vou recortar. O primeiro parágrafo, vou recortar. Foi para onde? Para a área de transferência, olha lá. Eu consigo ver o painel da área de transferência, né? E aí, eu posso colar isso várias vezes, porque está na área de transferência, eu não preciso recortar de novo. Né? O Word permite que eu faça isso, mas o Windows Explorer não. Então, a letra E está errada. Beleza? Isso seria possível, por exemplo, no Word. Vamos continuar. Vamos falar agora sobre atalhos, né? Vamos pegar a parte de atalhos. Relativamente fácil. Atalho, sinônimo de link. Qual é a ideia de um atalho? Facilitar o acesso a uma informação. Tem questão que pergunta se atalhos aceleram a execução de programas. O que você acha? Execução não. Tempo de execução vai ser o mesmo, pelo atalho ou pelo caminho. O atalho ele facilita o acesso. Então, por exemplo, eu quero entrar no Word. Seria muito mais fácil clicar no ícone do Word, seja na barra de tarefas, seja na área de trabalho. Agora, eu também posso ir pelo caminho, clicar lá no botão iniciar, procurar o Word. Existem várias formas de fazer a mesma coisa. Um detalhe é que o ícone de atalho, gente, ele é caracterizado por essa setinha no canto inferior esquerdo. Então, o examinador ele pode printar uma tela e perguntar quantos são atalhos. Aí você tem que saber que tem setinha no canto inferior esquerdo é atalho. Legal? Vamos voltar. O que é um atalho? Um link para um item, como um arquivo, pasta, programa. Então, resposta, letra A. É impossível diferenciar um atalho do arquivo original? Falso. Por quê? Como é que eu vou diferenciar? Pela seta no canto inferior esquerdo. O ícone muda. Quando utilizado, deixa o acesso a diversos elementos mais demorado. Gente, o atalho facilita o acesso. Como é que o acesso vai ser mais demorado? Letra D. Quando se exclui um atalho, ele é removido. Até aí tudo bem. Se eu excluir o atalho, o atalho é removido. E o item original também. Não, gente. O item original vai continuar no seu próprio local. Né? Se eu excluir o atalho, o link original vai continuar. Se eu excluir o original, o atalho também vai continuar. Por isso, inclusive, quando a gente
quer apagar um programa, a gente tem que desinstalar o programa pelo painel de controle, para que ele possa remover os atalhos, para que ele possa remover os dados do registro. A gente não pode, por exemplo, excluir uma pasta. Eu não quero mais o Word, então eu vou lá e excluo a pasta do Word. Não. Letra E. Somente é possível criar atalhos para arquivos na área de trabalho. Falso também. Eu posso criar atalhos para qualquer arquivo. Eu posso criar atalhos em qualquer pasta e para qualquer arquivo. Né? Porque eu posso criar um atalho na minha área de trabalho para um arquivo do pendrive. É óbvio que ele só vai funcionar se o pendrive estiver plugado, né? Mas é possível criar o atalho. Então, gabaritozinho, letra A de alfa. Ok? Vamos lá, considere a seguinte estrutura de pastas e arquivos no Windows 7. A pasta A contém a pasta B. Então, a pasta A contém a pasta B. A pasta B contém o arquivo c.txt. c.txt. No mesmo nível da pasta A está também a pasta D. Quando eu desenho a árvore, no mesmo nível está também a pasta D, que contém um atalho para a pasta B. Um atalho para a pasta B. Se o usuário remover o atalho que está na pasta D, o que vai acontecer? Só vai remover o atalho. A pasta B e o arquivo C serão removidos? Não. A pasta B será removida? Não. O usuário receberá a mensagem de erro? Não. Será criado um atalho para o arquivo C, TXT na pasta D? Não. Somente o atalho será removido. Todas as outras pastas e arquivos serão mantidos. Então, questão tranquila também, só atenção na hora de resolver. Gabaritozinho, que é letra E. Polícia Civil de São Paulo. Atalhos para arquivos correspondem a um recurso de utilidade aos usuários de um computador com um sistema operacional como o Windows. Nesses computadores, letra A, atalhos podem ser criados para arquivos armazenados no disco interno. O mesmo não ocorrendo para arquivos em unidades removíveis. Aí está errado, gente. Nada impede que eu crie um atalho para um arquivo do pendrive. A única coisa é que sempre vou ter que estar com o pendrive conectado para poder abrir o arquivo. Letra B. O atalho pode ser criado em vários locais, como na área de trabalho e na barra de tarefas. Ele pode ser criado em qualquer pasta, em qualquer local. E a barra de tarefas, ela admite atalhos também. Eu posso fixar os atalhos na barra de tarefas. Notem, eu posso considerar isso aqui como atalhos. Eu posso fixar e desafixar na barra de tarefas. Ok? Letra C. Caso o atalho seja excluído, o arquivo correspondente também será excluído. Não. Caso o computador seja desligado, todos os atalhos serão excluídos. Gente, o atalho não é volátil. O atalho não está na memória RAM. Ele não é volátil. Letra E. O atalho apenas pode ser criado ou excluído por um usuário com privilégios de supervisor. O atalho apenas pode ser excluído com privilégios de supervisor? Não. Então o gabarito é o quê? Letra B de bravo. O atalho pode ser criado em vários locais, como na área de trabalho e na barra de tarefas. Resposta, letra B. Por que a letra E está errada? Por causa do apenas. Ok? Lembrando que os privilégios, normalmente eles são privilégio de usuário no Windows, privilégio de administrador. A terminologia usada para conta de usuário não é supervisor, é o quê? Administrador. Legal? Então, gabarito da questão da Polícia Civil de São Paulo, letra B de bravo.
Professor, na barra de tarefas, o atalho não tem seta. Beleza, mas na barra de tarefas não se armazena programas, só atalhos. É um local onde a gente vai poder ter, na verdade são botões, não são ícones. E aí são representações, por isso que a gente vai considerar como atalhos. A barra de tarefas não é uma pasta. O desktop é uma pasta. Eu não tenho programas instalados na barra de tarefas ou contidos na barra de tarefas. Ela só vai conter o quê? Atalhos. Legal? E um detalhe interessante aí também é que a gente pode abrir esses programas apertando o Windows e o número. Isso, gente, numerando a partir da visão de tarefas. Como assim? Por exemplo, se eu quiser abrir o Word aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu apertar o Windows 6, ele abre o Word, como se fosse um controle remoto. Eu estava ensinando isso numa turma, aí o rapaz gritou assim, professor, eu estou aqui em casa apertando o Windows 6 e não está funcionando. Ô, meu filho, aí você tem que contar na tua casa qual é o número do programa que você quer. Não é para decorar que o Windows 6 é o Word. Na minha tela, o Word ocupa a 6ª posição. Você sempre vai ter que olhar a tela. Vamos continuar. O que acontece se você utilizar o comando Ctrl+X sobre um arquivo na área de trabalho do Windows 7? Gente, Ctrl+X é recortar. Então, essa é aquela questão para levantar o moral, né? Vai copiar? Não. Vai criar uma cópia? Não. Vai recortar? Vai excluir imediatamente o arquivo da área de trabalho? Não. Ele só vai excluir quando colar. Ele só exclui quando cola, não é imediatamente. Vai abrir uma janela com as propriedades? Não. Propriedades é Alt-Enter. O atalho para as propriedades do arquivo é Alt-Enter. Então, um gabaritozinho aí vai ser o quê? Recortar o arquivo selecionado para que ele seja colado em outro lugar. Gabarito letra C de Charlie. Beleza? Outra questãozinha da Seduc de São Paulo, para levantar autoestima. Qual o comando que deve ser utilizado no Windows 7, versão em português, para reverter a exclusão indevida de um arquivo? Gente, sempre que der zebra, eu errei. Deu zebra, Ctrl Z. Como é que é? Ctrl Z. Deu zebra. Então, o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Agora, a gente já falou de copiar, de mover, de renomear. Vamos falar um pouquinho de quê? Da exclusão. Como é que eu posso excluir um arquivo, gente? Eu posso selecionar o arquivo e teclar delete. Eu posso arrastar um arquivo para a lixeira. Se eu arrasto o arquivo para a lixeira, eu estou movendo. Eu posso clicar com o botão direito sobre o arquivo e excluir. Existem vários procedimentos para fazer a mesma coisa. Agora, quando ele coloca que ele quer excluir de forma permanente, significa sem passar pela lixeira. E se eu não quero que passe pela lixeira, eu tenho que combinar o processo de exclusão com Shift. Por isso o gabarito é o quê? Letra A. Tem gente que decora que Shift Delete exclui definitivamente. Mas pode ser Shift, clicar e arrastar para a lixeira, Shift, botão direito, excluir. O Shift combinado com qualquer procedimento de exclusão vai excluir o arquivo definitivamente. Ok? Então, o gabarito dessa questão é letra A. Essa é uma outra questão que, se você errar na prova, você está eliminado. Porque é uma questão que todo mundo sabe. Aquelas questões difíceis, beirando o impossível, se você acertar, você se coloca melhor. Agora, a questão fácil, se você errar, se despede da prova. Não pode errar a questão fácil. E o que a gente tem que considerar muito fácil? Aquilo que cai muito. Toda questão, todo o assunto que tem muita questão é muito fácil, porque os seus concorrentes já dominam. Lembrem-se que
o que elimina na prova não é exatamente a questão difícil, e sim a questão fácil. Né? Se você, por falta de atenção, descuido, se equivocar e errar uma questão fácil, aí você perde aquela chance. Bom, vamos continuar. Outra questãozinha aí para a gente brincar. Para excluir um arquivo previamente selecionado no Windows, sem enviá-lo para a lixeira. Inúmeras questões repetidas sobre esse tema. Sem enviar para a lixeira, Shift Delete, gabarito, letra E. Ok? Vai melhorar, hein? Vamos começar a falar um pouquinho mais agora sobre exclusão, lixeira. Vamos pegar essa parte, essa questão da Prefeitura de Presidente Prudente. Vamos lá. Considere o conteúdo da pasta Presidente Prudente apresentada na figura, sabendo que se trata de um computador com Windows 7 instalado em sua configuração original. Se o usuário arrastar a planilha eletrônica agente que se encontra no pendrive, disco removível, G, para a pasta Presidente Prudente, ele está arrastando aqui o arquivozinho agente, que se encontra no pendrive, para a pasta Presidente Prudente. Sendo que, o que a gente vai observar aqui? O Presidente Prudente já tem um arquivo agente. Não é isso? Ele vai arrastar a planilha eletrônica agente, que está no pendrive, para o disco removível, para a pasta Presidente Prudente. Qual é a pegadinha que ele está querendo colocar, gente? Ele tem lá no pendrive um arquivo agente e ele vai arrastar para a pasta Presidente Prudente. Ele está querendo induzir que os arquivos têm o mesmo nome. E aí, o Windows, se fosse o caso, se eles tivessem o mesmo nome, o Windows ia abrir uma janela perguntando se você quer substituir o arquivo, se você quer ignorar ou se você quer comparar os dois, para que você possa tomar a decisão, ver a data de modificação, o tamanho. Qual o detalhe aqui? Esse arquivo tem um ícone do Word. Então, esse arquivo tem a extensão docx. E ele está dizendo no enunciado que trata-se de uma planilha eletrônica. Se trata de uma planilha, a extensão desse arquivo aqui é diferente. Então, não tem problema nenhum ter dois arquivos com o mesmo nome, no mesmo lugar, desde que as extensões sejam diferentes, porque aí o nome do arquivo completo é diferente. Eles vão ter o mesmo nome, mas extensões diferentes. Não pode. Então, o que vai acontecer quando eu arrastar do G para o C? Né? Do G, que é o pendrive, para a pasta Presidente Prudente que está no computador. Disco diferente, o arquivo será o quê? Copiado. Vejam. Letra A, não será movido, será copiado e renomeado, não vai ser renomeado. Será movido e renomeado, não vai ser renomeado. Será movido com seu nome original, não. Será copiado com seu nome original. Então, gabarito aí o que, gente? Letra E. Ok? A gente tem que ter muita atenção nos enunciados, nas imagens. E a partir do momento que a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai criando maldade. Né? Por quê? Você faz a questão, você erra, vai olhar o gabarito, vai entender, nunca mais você erra. Você começa a criar maldade. Legal? Então, gabaritozinho, letra E. Vamos lá. Os arquivos ecoturismo.docx e ecoturismo.pdf, se eles têm extensões diferentes, eles podem sim, né, fazer parte de uma mesma pasta. Por isso, esse gabarito do CESP está errado. Eles podem sim. São extensões diferentes, podem sim.